Olá, eu sou o pastor Jonas e para mais uma aula estamos nos reunindo agora. Com grande alegria, eu quero orar com você para que o proveito seja muito grande. Vamos orar? Querido Deus, a cada passo podemos perceber o seu cuidado, a oportunidade que está diante de nós, a bênção que é poder pararmos para estudar, para meditar na tua palavra. Que não seja tirado de ninguém esse privilégio e cada um possa aproveitar da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Amém. Você sabe, estudar é uma bênção, e estudar a palavra de Deus é uma bênção completa. Por isso, o IBCamp é tão relevante, é o Instituto Bíblico de Campinas, interdenominacional, e pode compartilhar verdades de Deus para muitas denominações. É uma alegria ter você aqui conosco. Então, vamos para a nossa matéria, para mais um encontro. Hoje eu quero fazer uma advertência que é muito importante. Ao estudarmos, você vai ter partes da matéria que são mais familiares e partes mais técnicas, termos técnicos, nomes, palavras teológicas. Hoje, o nosso conteúdo vai passar por essas palavras. Não se assuste. Quando você se depara com palavras que não lhe são familiares, você dobra a atenção na leitura, lê de novo, estuda um pouco mais e certamente você terá o seu vocabulário enriquecido e logo você vai ter essas palavras e esses conceitos como algo natural. Hoje eu precisarei ler um pouquinho mais os slides para que você também possa acompanhar o desenvolvimento dos termos. E essa é uma das vantagens da aula semipresencial ou em vídeo. Você pode voltar, pode ouvir mais vezes e, principalmente, consultar o seu livro mais vezes. Ok? Vamos à nossa matéria, então. Nós vamos continuar com o nosso curso médio em teologia. A nossa matéria, Anjos, Homem e Pecado. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Ainda dentro da antropologia, nós vamos abordar o capítulo 6, o homem e sua constituição. Tanto essa matéria, este capítulo, como o próximo capítulo, são um pouco mais técnicos. Mas vai ser excelente, vai ser muito bom. Você sabe que as matérias se relacionam, interagem, tocam umas nas outras, e é por isso que as dicas são tão importantes para que você mantenha o seu estudo afiado. Capítulo 6 vai falar de 3 concepções sobre a constituição do homem. Olha os termos técnicos: monismo, dicotomia, antropopatismo, tricotomia, fundamentação bíblica e a redenção do homem. Vamos a elas? Local apropriado, organização, foco e disciplina, sem distrações, e leia o seu livro. Em seguida, você faz os exercícios e terá um bom proveito. Primeiro slide importante para nós. Tema que tem chamado a atenção de muito estudioso é a formação do homem, a origem do homem. Mas, além do que já vimos, é muito importante considerar que existem escolas e pensamentos diferentes sobre isso. Não é nenhum problema ter uma opinião diferente. A questão é conhecer a própria opinião e saber por que você defende essa opinião. Aqui a questão, queridos, é que você deve ter acesso à informação e não ser apenas um consumidor que depois replica, mas que venha fazer reflexão teológica, entender o porquê sim e o porquê não, chegar à sua conclusão e então orientar aos demais. Alguns vão dizer que o ser humano ele é um ser integral, uno, indivisível, que não pode ser separado em partes distintas nem para estudar. Esse grupo de pessoas são os
mistas. Já um outro grupo acredita que o ser humano, embora seja integral, ele é composto de duas partes. O nome desse grupo, dicotomistas. Repare que a palavra sempre termina com istas, então esqueça dela. Mono, um. Dico, dois. E há um terceiro grupo de pessoas que acredita que o homem é sim composto por partes, formando um ser integral, mas não seriam duas, e sim três partes. Então a palavra é tricotomistas, o denominador deste grupo. O nome, a denominação que se dá a esse grupo é tricotomistas. Eu posso garantir para você que você é um desses três e vai saber qual é estudando esta matéria. Então, as três concepções sobre a constituição do homem estão aí na sua tela. Elas são divergentes entre si. Mas a primeira diverge mais das outras duas do que a pequena diferença que existe entre a dicotomia e a tricotomia. Os monistas, que acreditam que não se divide em duas ou três partes, mas é único, ele tem a opinião, a definição, de forma bem radical, que é impossível dividir o homem, até para estudar, porque ele é um só. E é de onde deriva o nome que o grupo leva, monista, porque do grego a palavra monos quer dizer único. Então, o homem não pode ser dividido nem para estudar, ele é único, monista. Avançando um pouquinho mais, se você for a um dicionário, assim por diante, ou um comentário teológico, você vai encontrar um monismo com a doutrina que assevera o homem portador de uma única natureza, só matéria. Esse pensamento não é muito difundido entre evangélicos, entre católicos, entre grandes denominações. Mas, de vez em quando, se você não encontrar ele debaixo do crachá de alguém que até saiba o que está dizendo e que esse grupo tem nome, você vai encontrar o conceito embutido em falas, em pregações e em escritos. É por isso que é muito importante conhecer, porque algumas pessoas compartilham conceitos sem nem mesmo saber o nome deles. E o outro recebe esse conceito e introduz isso na sua forma de crer, sem também questionar se isso vai trazer uma continuidade do saber ou vai trazer confusão. Porque a Bíblia, ela não traz confusão. O contexto geral das Escrituras se estabelece. Olha outra definição de monismo, está aí em azul na sua tela. Conjunto de filosofias e crenças que não desassociam o Criador da criatura, o físico do espacial, o bem do mal. Compreendemos Deus em tudo e em todos, o que somos todos um só Espírito. Percebe? Não é só acreditar que o ser humano é único, mas é acreditar que o ser humano é único com o restante de todas as coisas. Eles conseguem colocar o bem e o mal no mesmo ambiente, eles conseguem colocar tudo em uma coisa só. Portanto, essa crença, por mais bonita que se possa apresentar neste ou naquele contexto, ela entra em choque frontal com o que temos estudado ou com qualquer leitura superficial da Bíblia. Esse é o monismo. Tudo é uma essência só, e é a matéria. Não tem como separar o homem de todas as outras coisas. O homem como um todo. Para a linha de pensamento assim, ele deve ser considerado como um todo, então não pode ser separado. Seus problemas não são somente somáticos. A palavra somático é um termo técnico que vem de soma, que quer dizer corpo. Então, o problema do homem não pode ser do corpo ou da sua alma, um problema psicológico, ou do seu espírito, pneuma, vento.
deve ser considerado como um todo. Então, os problemas dos homens, os seus sofrimentos, têm uma origem, palavra grande, mas importante. Pneumo, espírito, psicos, alma, somático, corpo. Ele não separa nem a parte em que gera o problema na vida do ser humano. É tudo junto. Do espírito, psique e corpo. O homem deve ser visto como um todo e não em partes. Assim nós encerramos esse ponto que vai tentar esclarecer como que o homem é feito. Monismo. Qual que é o risco disso? Devido ao pensamento de que o homem deve ser visto no seu todo, sem considerar mais nada, surge uma consequência que é inevitável. A matéria, então, é ruim. As pessoas começam a se posicionar contra o que vê, a matéria. Acham que o corpo, então, não serve para nada. E, na prática de asceticismo, que é uma palavra técnica também, que quer dizer quem se retira do social para tentar ter uma vida mais consagrada, para lutar contra esse corpo que é ruim, mas que é um só, não dá para separar, começa a praticar o asceticismo desenfreado, como se você se tornar um monge num monastério, se transformar em um eremita, se transformar num essênio, alguém que se afasta da sociedade para poder santificar a sua vida, pode aperfeiçoar você. Mas esse é um desdobramento de quem acredita que tudo é uma coisa só, então o seu corpo é ruim. Vamos ver mais adiante que nem mesmo a compreensão de carne, quando a Bíblia trata da palavra carne, ela é bem conceituada para a maioria de nós. As pessoas confundem quando a palavra carne aparece na Bíblia, e essa confusão de conceitos acaba trazendo uma confusão de comportamento. A confusão de conceito afeta o comportamento, afeta a expectativa que se tem da vida cristã, afeta as relações com os outros. Portanto, é muito importante conhecer a Bíblia. Não é à toa que está escrito que o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Mas o versículo continua: porque rejeitou o conhecimento, também Deus rejeita. O não ter conhecimento é prévio para se ter. Ninguém sabe todas as coisas. Pode desejar conhecer e vai conhecer. O problema não é só não ter o conhecimento, é rejeitar o conhecimento. Quando alguém tem acesso e não quer, esse se torna culpado. Depois do monismo, nós vamos para um segundo termo já mais familiar, se não o termo, o conceito. Ele divide o ser humano, na sua essência, em duas partes. A parte material, física, corpo, e a parte imaterial, não física, invisível, que ele vai chamar de alma. Então, a dicotomia, dicotomismo, defende que o homem é dividido em duas partes, a física e a outra que não é física. E eles chamam a parte não física de alma, mas o que a Bíblia chama de alma e de espírito, eles entendem que são duas expressões para dizer a mesma coisa. Então, eles não se sentem constrangidos em dizer que o ser humano é corpo e alma, ou corpo e espírito. Você pode dar o nome que quiser para a alma ou espírito, mas ele está chamando de uma unidade de corpo e metade imaterial, ou alma ou espírito. E aí, nesse intercâmbio da parte imaterial, que ele pode chamar de alma e de espírito, é a psique, é o pneuma. A minha pergunta é por que a Bíblia usaria termos diferentes se é a mesma coisa? É claro que, com muito respeito, eu falo sobre os que pensam diferente de mim.
Mas essa é uma pergunta válida. Por que a Bíblia daria dois nomes diferentes se estamos falando do mesmo elemento? Então, é fato que há um intercâmbio na Bíblia entre alma e espírito. Mas, muitas vezes é vista a alma com relação a amor. Por exemplo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Olha como não é simples estudar a Bíblia. Nós já ouvimos falar de uma unidade, monismo. Agora estamos falando de uma dicotomia, duas partes. E ao ler um texto tão conhecido, vem a opinião de um terceiro grupo que diz: viu? Nenhum, nem dois, mas quatro partes. Por exemplo, o último parágrafo desse slide diz: esse texto é uma das fortes alegações usadas pelos dicotomistas contra a ideia de que são três, tricotomia, pois defende que nele o homem é dividido em quatro partes, e não em três. Coração, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Alma, de toda a tua alma. 2, entendimento, de todo o teu entendimento. 3, e de toda a tua força. 4. Percebe? Estudar a Bíblia é um grande desafio. Você vai ter que comparar verdades, textos, traduções. Esta é a típica lição que o grande aproveitamento que você e eu vamos ter é se lermos mais de uma vez, se estudarmos, se formos a material de apoio. Não dá para passar os olhos e compreender tudo da primeira vez. Vamos agora para a terceira posição. Monismo, a primeira, dicotomia, a segunda, e a nossa terceira forma de ver como o homem é composto é a tricotomia. Qual que é o entendimento desse grupo? O entendimento tricotomista. O termo entendimento, de acordo com essa concepção, lembra-se? Amará o Senhor teu Deus de... Você lembra do versículo anterior? Coração, alma, entendimento e força. Então, a palavra entendimento aqui, de acordo com esse novo grupo, a tricotomia, é uma subespécie da alma, que tem a ver com razão. Resta ainda o último termo, força, porque nós lemos coração, alma, entendimento e força. Se você for para o termo original no grego, você pode entender essa força como habilidades, o que não facilita para nós, de uma forma sucinta, saber em quantas partes é feito o ser humano. É por isso que eu digo sem receio. Estudar a Bíblia é uma tarefa que demanda papel, caneta, livros, comparação, comparando verdades com verdades. Um único texto, se ele for lido, ele pode trazer mais dúvida do que resposta. Mas quando você vai comparando o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Evangelho, entendendo, comparando, estudando, contexto geral, contexto imediato, você vai descobrindo que é uma matéria maravilhosa. Uma parte, duas partes, três partes, quatro partes. A tricotomia é o terceiro item do nosso estudo e é o mais aceito pela maioria dos cristãos no Brasil. Eu não estou dizendo que só exista esse, mas o que você e eu conhecemos como denominação evangélica no Brasil, normalmente frequenta esse conceito. E essa doutrina da tricotomia defende que o ser humano é dividido em três partes. Elas são distintas, mas elas não são separadas, por favor, entenda. No monismo, uma unidade, não tem parte. Tudo é uma coisa só. Na dicotomia, são duas partes, a material e a imaterial.
O nome que você dá para imaterial não faz diferença se é alma ou espírito. Já na tricotomia, ele atribui que existem três partes bem distintas: o corpo material, que serve como o invólucro da parte invisível imaterial. Mas lá na parte imaterial, não é uma coisa só como a dicotomia prega. A tricotomia diz que a alma é muito diferente do espírito. Embora as duas sejam imateriais, as duas são distintas entre si. No gráfico que está na sua tela, você vai ver lá em cima escrito o homem, a pessoa. Ou seja, o ser humano é completo. Quem olha de fora não sabe a hora em que está operando o corpo, a alma ou o espírito. Não sabe quem está influenciando quem naquele momento. Mas ele separou a parte material da imaterial e, mais do que isso, ele separou como uma natureza humana e uma natureza divina. É assim que vamos seguir. Agora eu quero abrir um parênteses para falar de alguma coisa que já foi citada, mas vou falar com um pouco mais de propriedade. Você já ouviu algumas vezes eu falar nessa matéria a palavra antropo, que quer dizer homem, antropomorfismo, que quer dizer formato de homem. Quando a Bíblia diz que Deus é espírito, logo ele não tem o corpo que nós conhecemos, como um corpo do ser humano. Mas em seguida a mesma Bíblia diz que as mãos do Senhor, os olhos de Deus, ele abriu a sua boca, a sua narina, os ouvidos de Deus. Se ele não tem um corpo como nós conhecemos, como ele pode ter essas partes do corpo que nós conhecemos? É simples. A linguagem é antropomórfica, forma de homem, para que o leitor possa entender. Mas também há uma outra palavra técnica muito importante. Antropo, homem, patismo, de patos, de sentimento. É a origem da palavra passional, patos. Antropopatismo é uma linguagem que também atribui a Deus os sentimentos que você conhece. Não porque Deus vai tê-los da forma como eu e você os experimentamos, mas que Deus, usando essa linguagem, nos fará compreender do que se trata. Então, o antropopatismo é a atribuição de características humanas a elementos da natureza, animais, divindades, antropopatia, no sentido de sentimento. E o antropomorfismo tem a ver com a forma humana. Ainda nessa questão de corpo, alma e espírito, separamos para estudar, mas é dificílimo separar para vivenciar. Por exemplo, psico é a origem da palavra da psique, da alma, e soma é que se refere ao corpo, psicossomático. É algo que começa na área da alma, psico, e afeta o corpo. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? É um problema emocional que afeta o ser humano como um todo, no sentido do corpo. Há as chamadas doenças psicossomáticas que estão diretamente relacionadas a doenças que começaram na alma. Por exemplo, nas emoções, que se não forem tratadas ou se não tiverem como ser tratadas, vão eclodir no corpo e acaba gerando consequência danosa no corpo. Problema emocional que podem gerar problemas espirituais também. Às vezes, abatida uma pessoa acaba tendo dificuldade de ter comunhão com Deus. Pronto, o que era da alma afetou o espírito. Então, eu até separo o corpo, a alma e o espírito para fim didático de uma mínima compreensão. Mas, na prática, tem hora que um problema no corpo abate a alma e pode afetar o espírito.
tem hora que uma luta espiritual pode trazer dano à alma e ao corpo. E assim por diante, elas se revezam, porque elas estão interligadas. Quando você vai para a fundamentação bíblica de como isso aconteceu, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar que Deus formou o homem do pó da terra, estamos pensando no corpo, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, a que é atribuído o espírito, e a junção desses dois elementos foi feito a alma vivente. É clássico pensar, como já lido anteriormente, que o pó volte à terra, Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. O pó é o corpo, o espírito que Deus deu é o fôlego de vida, a parte que se relaciona com Deus, e a alma, eu vou chamar assim para você entender, a alma é você. Portanto, o corpo vai para a terra até a ressurreição. O espírito seria o fôlego de vida, a parte divina em você que pode se relacionar com Deus. E a alma é o que viverá eternamente. Não a eternidade de Deus, porque ela é uma eternidade sem princípios de dias, mas a eternidade do homem, que é uma eternidade, sim, com princípio de dias. Esse é o tipo da eternidade que nós teremos. Viveremos eternamente com o Senhor, ou, infelizmente, aqueles que não o seguirem, não o tiverem como Senhor e Salvador, serão as pessoas que vão experimentar a segunda morte, afastamento eterno de Deus, mas haverá eternidade para elas também. Então, nós aprendemos nesse texto clássico que o homem não é fruto da casualidade de uma evolução, como já citado em aulas anteriores, mas foi criado com todo cuidado pelo Criador do universo. Pó, o sopro, formou a alma. A estrutura do homem é feita de corpo, como já dissemos, o recipiente, a parte material, que leva dentro de si a parte imaterial. No caso da tricotomia, que é muito aceita no meio dos evangélicos, seria a parte material, a alma e o espírito, e não os dois se referindo à mesma coisa. Ainda tem mais um conteúdo importante que eu quero ressaltar, que é que você, quando pensa em corpo, e vamos ver isso nas aulas futuras, aprender um pouquinho sobre a expressão carne, quando a Bíblia se retrata ao que é corpo, ao que é natureza e assim por diante, eu e você precisamos olhar para o corpo não como um monista, que vê ele como uma parte material ruim, frágil, que afeta a espiritualidade. Mas o corpo, ele é o templo do Espírito Santo. É a parte física do homem, mas ela não é má. É a confusão de conceito que traz o entendimento errado. Além disso, o Espírito Santo escolheu morar dentro dele. É porque é muito valioso para Deus. Ao ponto do registro bíblico dizer que se alguém destruir o corpo, Deus o destruirá. Se alguém destruir esse templo, está falando do corpo físico, Deus o destruirá. Não deixe de ler 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, e também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Reforço o entendimento que nós vamos provavelmente estar juntos numa aula física, mas você e eu precisamos ler o livro, ver o vídeo quantas vezes forem necessárias, para que o contato com a matéria seja repetido uma vez, duas, três, e isso vai nos deixando mais familiarizados. Porque eu quero reforçar que não é um conceito de um versículo. O que importa é a composição que nós vamos tendo de todas as verdades, de todas as matérias que nós estudamos. Quem tem essa capacidade, ou então desenvolve essa capacidade de conexão, acaba sendo aquele que discerne a Bíblia de uma maneira mais adequada.
Já não é uma questão de decorar os textos, mas entender como um conceito se relaciona com o outro. E tudo que nós estamos falando sobre a concepção e também como o homem é confeccionado, as partes do homem, vai afetar a questão da redenção. O texto que nós acabamos de citar nos mostra as verdades. 3 partes, uma material, que é o corpo, e 2 que não são materiais, visíveis, são imateriais, o espírito e a alma. Estas não podem ser consideradas de forma isolada na hora da redenção, porque o pecado afetou a tudo, afetou o homem na sua totalidade. Então, a redenção também precisa alcançar o homem na sua totalidade e surtirá efeitos para com o homem integral. Olha os 2 versículos que eu separei para a gente pensar junto. Primeiro é o de Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Preste atenção agora. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Esse é um texto forte que vai contra o monismo e contra a dicotomia. Porque se alma e espírito são a mesma coisa com nomes diferentes, como diz a dicotomia, não se poderia separar um elemento único. Mas o texto diz que penetra até a divisão. Portanto, há uma linha tênue, fina, nós não sabemos quão fina é ou quão ligados estão, mas o texto sugere com clareza que são ligados, mas são distintos. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E é apta, a palavra de Deus, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Outro versículo que é muito importante é o de 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém mais curioso tenha lido em algum lugar ou algum comentário bíblico que esse texto não aparece nos melhores manuscritos, etc, etc, etc. Pois bem, que seja. Eu imagino que a intenção de Deus ao revelar a Bíblia não é que você conheça apenas uma parte dela, mas a conheça toda. A Bíblia é um verdadeiro milagre na tua mão. 40 autores, mais ou menos, 1.600 anos para ser escrita, se unificou e está diante de ti. Portanto, se um texto não aparece nos melhores manuscritos, não quer dizer que não aparece nos manuscritos. E mesmo que um texto não apareça, você precisa olhar o contexto geral das Escrituras. Outros textos vão dar a base da mesma maneira que esse ou aquele isoladamente. E, por fim, nós falamos sobre monistas, dicotomistas, tricotomistas, antropopatismo e antropomorfismo, doenças psicossomáticas, o corpo como templo do Espírito Santo e muitos termos novos para aprender. Que você agora possa fazer a sua avaliação, como já está acostumado, entrando no site, no campo do usuário você põe o seu RA, que é o número da sua matrícula. As senhas são os 6 números referentes à sua data de aniversário, o seu e-mail obrigatório, e clicando no nome da matéria. No final da página, você pode pôr a senha que está na sua tela, AHPecado 06.1, tudo em minúscula, com letra minúscula, sem espaço, e vai ter uma boa prova, se Deus quiser. Meu desejo é que a cada encontro nós possamos avançar um pouquinho mais até chegarmos à nossa meta, que é cumprir essa matéria. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Até a próxima aula, se Deus quiser.